Olá pessoal, sou o Potter do canal Obra Nerd e dessa vez eu tenho a satisfação de trazer para vocês a resenha de um quadrinho premiado que tem os dois pés em Belém do Pará, que é Castanha do Pará. Quer saber mais sobre essa obra? Vem comigo que eu te conto. Bom, já vou logo começando pedindo para vocês deixarem o joinha no vídeo. Caso ainda não estejam inscritos no canal do Nortista, mais pai d'égua no caso, da região, por favor, se inscrevam, né? Não fiquem de fora no caso dessas novidades, todinhas que a gente traz para vocês. Ativem o sino justamente para receber essas notificações. Toda vez que tiver um vídeo novo, uma novidade para vocês, que a gente traz e filtra com muito carinho para vocês, tá? Podemos começar? Eu espero vocês se inscreverem, tá? Não tem problema nenhum não. Se inscreveu? Então vamos que vamos. Bom pessoal, a edição que eu tenho em mãos, tá? Da HQ Castanha do Pará, da SESI SP Editora, ela foi publicada em 2018 e ela já consta, né, inclusive, o prêmio que essa obra já recebeu em 2017, justamente o prêmio Jabuti, que foi a estreia da categoria de História em Quadrinhos, no caso, no prêmio Jabuti, que é o prêmio literário de maior renome, eu acho que no Brasil. Capa dela, brochura, tá, com orelhas. O miolo dela é em papel offset, 150 gramas, 84 páginas, tá pessoal? De uma história que eu vou contar um pouquinho para vocês. Ela foi criada por Gidalt Júnior. Gidalt Júnior, pessoal, ele é um mineiro, tá? Que apesar de ter nascido em Minas, como ele mesmo faz questão de frisar, ele teve, vamos dizer assim, a sua atenção e seu coração roubados por Belém do Pará. E foi justamente essa cidade, no caso, que ele escolheu para retratar como pano de fundo para a história, para contar a história de um menor de rua. Uma das inspirações, né, na realidade, eu acho que a maior inspiração, que ele inclusive faz questão de citar logo na quarta capa, ele diz que essa HQ ela foi inspirada no conto Adolescendo Solar, de Luizão Pinheiro, que é poeta e escritor também na região. E ele nos mostra o quê? Que ele mostra aqui, né? Eu vou reler para vocês aqui um trecho que diz que Castanha do Pará reconta, em forma de fábula, uma situação cada vez mais comum nos dias de hoje, onde Castanha ele é um menino urubu que vive suas aventuras pelos cenários do tradicional mercado público de Ver o Peso em Belém. Mora sobre o céu aberto e sobrevive dos furtos e das migalhas de atenção que sobram do mundo ao seu redor. E é justamente através dessa fábula moderna em que ele vai escrachar uma série de mazelas sociais que nos ajudam um pouco a entender o porquê que existem, no caso, tantos menores nas ruas, tá? Através justamente do ponto de vista de um deles. Como eu fiz questão de frisar para vocês, e também está escrachado na capa, o menor, né, a criança castanha, ele tem a cabeça de um urubu. E é assim, vamos dizer, que o Gidalt escolheu, optou no caso, por retratar as crianças, no caso, que fazem parte da história. Tá? Todas as crianças, elas têm uma cabeça de animal. Todas as demais pessoas que transitam, no caso, ao redor, no caso do Castanha, elas foram retratadas, no caso, de forma normal. E é justamente através dessa fábula moderna que Gidalt, no caso, nos apresenta o menor Castanha, em que o início da história, não se preocupe, tá pessoal, isso é só o início da história, não é spoiler. Nós somos apresentados na realidade a história dele através da vizinha do Castanha, que chama no caso um oficial da PM para contar a história do Castanha na intenção na realidade que ele o ache, né, de que ele o encontre para devolvê-lo para sua casa, né, para sua avó, né, que está na casa. E é justamente com esse início que a história vai ser contada através de duas linhas narrativas. Uma através do relato da vizinha do Castanha, ou seja, a forma como ela enxerga o Castanha e a família dele, e outra pelo ponto de vista do próprio Castanha, né, que está sofrendo, que está nas ruas, né, realmente vivendo aquela realidade. E é através justamente dessas duas histórias é que nós vamos realmente vamos nos emocionar e nos chocar e nos maravilhar também com todo esse universo criado, né? E no prefácio dessa edição, que foi feito por Ramon Vitral, ele, vamos dizer assim, ele identifica que o estilo da obra ele é neorrealista,
E esse estilo, pessoal, ele anda muito em voga, sendo trabalhado por grandes nomes do quadrinho nacional autoral, tal como Marcelo Quintanilha, o Marcelo de Salete também, que fizeram obras memoráveis e que também já foram premiadas, né? O processo, pessoal, de criação dessa história, ele é bastante curioso, tá? Ele passou por muitos percalços, vamos dizer assim. Como eu falei para vocês, a inspiração foi no conto Adolescendo Solar, né? Mas o modo como essa inspiração veio, no caso, a surgir, é que é curioso, que foi justamente um trabalho, já que ele é professor de arte, e numa das turmas ele fez um ensaio, justamente, pediu para os alunos lerem esse conto, né, do Luisan, e através desse conto fazer um brainstorming, né, criativo e tudo sobre como poderia ser feito o retrato, no caso desse menor, né, desse menor de rua. E é justamente aí que surgiu uma criança, né, com uma cabeça de urubu, que é um animal bastante peculiar no caso, e bastante característico no caso da Feira do Ver-o-Peso principalmente. E através justamente disso, né, desse conceito e do conto, ele criou, né, todo esse enredo ao redor, no caso, da história do menor chamado Castanha. E esse processo durou aproximadamente 3 anos, ou seja, desde a inspiração, a ideação, o design dos personagens, até o refinamento, vamos dizer assim, do estilo, né, de arte, né, adotado, no caso, para retratar a história em quadrinho que a gente tem em mãos, que é um lápis, no caso, uma aquarela, na realidade, sobre lápis, e uma colorização, no caso, que foi utilizada, eu acredito, nas duas convenções, nos dois modos. A HQ, como eu falei para vocês, ela foi lançada em 2016 através de financiamento coletivo. Na época, após o financiamento, a van-premiere dela, vamos dizer assim, aconteceu na CCXP de 2016. Em 2017, ela caiu nas graças não apenas do público, mas também na graça da crítica, né? Tanto que chancelou ela com a premiação do Jabuti, como eu já expliquei para vocês. E aqui, pessoal, nessa história, um ponto bastante curioso que me chamou bastante atenção é o fato de que, através da linha narrativa adotada pelo Gidalt, ele, apesar, no caso, dele usar de muitos regionalismos, eu brinco que aqui a obra ela deveria vir acompanhada de um dicionário papaxibé, com o nosso dialeto, né, com todas as nossas gírias e tudo mais, porque aqui tá cheio, tá? Para quem é da região, vai se divertir encontrando justamente as referências, principalmente também dos pontos turísticos, de tudo aquilo que cerca o nosso ambiente, né? A rivalidade do Repá, as brigas de torcida, que também são retratadas aqui, no caso, como uma mazela, infelizmente, a criminalidade que existe, no caso, nas nossas ruas, né? A forma como, infelizmente, no caso, todos nós vemos os menores nas ruas também, né? A forma desumana, né? Que, infelizmente, no caso, nós que estamos alheios, eles fazem, né? Eles não fazem, eles estão alheios na realidade da nossa sociedade. Então tudo isso aqui é narrado e é muito interessante porque, da mesma forma que ela soa como algo bastante regional, né? Mostrando o nosso dia a dia, o dia a dia do belenense, ela também, por tabela, se torna também universal por mostrar mazelas que são, na realidade, mazelas de toda a grande cidade, né? Que infelizmente existem em toda a grande cidade. E é justamente através daí, dessa sensibilidade com que ele toca esse assunto, é que ele consegue justamente atingir, eu acredito que todo leitor do país. Uma curiosidade no caso sobre a obra, pessoal, essa obra ela passou por uma situação bastante chata. Um shopping, no caso aqui em Belém, ele abriu um espaço para exposição, né? E a arte escolhida, no caso, pelo Gidalt para representá-lo foi justamente a arte escolhida para a capa da obra Castanha do Pará, que é essa aqui que eu apresento para vocês. O que é que aconteceu, pessoal? Durante a exposição, alguém da Polícia Militar viu, né, a obra, não gostou do que viu, reclamou e a administração do shopping simplesmente retirou a obra da exposição. Isso, obviamente, graças a Deus a gente conta com a boa vontade da maioria da população, que goza, né, de uma sensatez, de um senso crítico um pouquinho mais aflorado, e reclamou automaticamente, né, acusando o shopping, no caso, de censura e tudo mais.
censura descabida, pessoal, porque infelizmente no caso não se justifica, porque a obra aqui, se você ler, é aí que ele mostra que na realidade o PM que está perseguindo o Castanha na Rua do Ver o Peso, ele não representa apenas a polícia militar, ele representa todos nós que não conhecemos a realidade, nós não conhecemos essa realidade no caso do menor, das famílias no caso que são maculadas pelas drogas, pela violência doméstica, né? E por todo, pela falta de educação, pela falta de acesso, pela falta de chances. Então, se a pessoa lê a obra, né, independente dela ser da polícia, de qualquer outra coisa que seja, ela vai sentir o mesmo impacto que eu, cidadão comum, senti. Que ele nos esfrega a realidade, no caso dessas pessoas, através do ponto de vista, no caso só de uma, né, no caso do Castanha e da sua família. Então, dessa situação, que graças a Deus, graças a esse episódio infeliz, isso só aumentou a relevância e chamou ainda mais a atenção, no caso da população, a essa obra. Recomendamos veementemente a leitura. A obra, no caso do Castanha do Pará, vocês podem encontrar nas grandes livrarias digitais, vocês podem encontrar também essa obra. E esperamos sinceramente que vocês gostem dela e desse vídeo também, tanto quanto eu gostei de ler e fazer o vídeo aqui, trazer para vocês. Tá? Fiquem bem, pessoal, e até a próxima.